A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _Melhora. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita, Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui, graças a Deus, estudando o Evangelho de Jesus com muito amor no coração. E vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa. Hoje falando diante das tentações. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, dá-me firmeza interior para que não me oponha aos outros. Às vezes, quando não faz o que eu quero, fico revoltada e infeliz. Raciocinando claramente, porém, reconheço que se tenho liberdade para ser como sou, para aceitar ou não os que os outros me dizem ou fazem, também eles possuem a mesma liberdade. Tenho que respeitá-la, assim como quero ser respeitado. Preciso silenciar diante da ofensa ou da opinião contrária, refletir e usar do meu potencial de bondade e compreensão. Isso me aumentará o equilíbrio interior, fazendo minha vida melhor. Exige-me esforço, bem sei, mas faze-me, Senhor, aceitar os outros como são, sem enxergar os defeitos, assim como tu que me amas, apesar das minhas deficiências. Penso aceitá-los e te peço reforçar o meu espírito para levar adiante esta intenção geradora de paz e alegria. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta falando de um assunto que é diante das tentações. Tentando a permanência nas trevas, embora de pés sangrando, dirige-te para a luz, enquanto não atravesse o suor e o cansaço da plantação, lavrador algum amealha a colheita. Então é o seguinte: ainda que você esteja passando por dificuldades, por problemas e até por certos vícios, mas busque a luz para sair do pântano, né? Porque onde existe a figura do amor, o mal bate em retirada. Nunca esqueçam disso. Até que atinjamos um dia, no clima do reino angélico, seremos almas humanas, peregrinos da evolução nas trilhas da eternidade. Eu falo no programa, falo em palestra. Cuide da sua saúde para que ninguém venha cuidar para você amanhã. Guarde isso como um ensinamento profundo. Cuide da sua saúde. Porque senão amanhã alguém vai colocar papinha na sua boca porque você não cuidou. Aí alguém vai ter que cuidar. Já pensou? É uma situação às vezes humilhante. Alguém tem que te trocar, te colocar fralda, né? Alguém vai servir a comida na sua boca, te alimentar. Ora, se você tem toda a chance do mundo de ter uma vida regrada,
Não estou dizendo que você não possa se divertir, sair, comer lá uma vez ou outra um pouquinho de extravagância, mas no dia a dia procure se conter. Evite esses condimentos, né? Essas coisas químicas, porque isso aí que vai destruindo a saúde do ser humano. Tem tanta coisa natural, né, bela para você se alimentar, né? Aqui e ali ouviremos cânticos de exaltação à virtude e louvando falaremos por nossa vez, acentuando-lhe os elogios. Entretanto, manda a sinceridade, nos viajamos por dentro, e por dentro de nós ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. Nós temos um passado, né, a espiar. Muitas vezes, às vezes ele está no subconsciente e vem à tona em determinados momentos, até de angústia profunda. Mas tudo isso é um controle emocional. Nós temos que ter paz, tranquilidade. Olha, por mais difícil que a vida se apresente, você tem que entender que isso vai passar. Tudo passa. Resposta dada por Emmanuel Chico Xavier, quando ele interroga Maria, mãe de Jesus. Quando ele queria saber sobre suas dores, sobre suas doenças físicas, que eram muitas e constantes. Ele tinha angina, cataratas, uma série de... Então ele resolve apelar para Maria de Nazaré. E pede ao seu mentor que encaminhe para ela esse pedido. E, passados uns 3 dias, Emmanuel ao seu lado, ele resolve, então, anotar. Pega um lápis e um papel, e a resposta vem. Chico, ela mandou dizer que isso passará. Sim, mas continua. Isso também passará. Ele insiste, mas isso vai passar. Então, tudo passa. A gente não precisa entrar num desespero total, porque as coisas acontecem e depois elas passam. As boas, mas as ruins também. Toma, porém, o facho do Cristo e te coloca nas mãos e clareia a intimidade da consciência, parlamentando contigo mesmo. Olha, é muito bom você ter uma paz de consciência, né? Eu fico imaginando essas pessoas que estão aí usurpando os demais, né? Principalmente nos cargos políticos, e hoje em dia no Brasil é muito comum, né? Você vê a pessoa do nada está rica, né? Passa a ser uma pessoa quinhoada. Mas eu pergunto, será que tem paz de consciência? Né? Você tem que andar cheio de segurança, não tem a liberdade para ir na padaria da esquina, você não pode mais ir numa praia livremente, você não pode pegar um avião comercial, porque ali você vai ser importunado. É um alto preço para viver. Aí eu pergunto, adianta ter tanto dinheiro para viver assim, aprisionado? É um questionamento que eu sempre fiz. Olha, eu gosto muito da minha vidinha simples, da minha liberdade, porque isso não tem preço. Isso não tem preço. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa consciência é o nosso maior juiz. Ela cobra. Errou, bom, na mesma hora ela fala. Você pode até insistir e continuar no erro, mas ela sempre vai te lembrar. E não tem nada melhor que deitar no travesseiro tranquilo com a sua missão cumprida, né? Assim, graças a Deus não perturbei ou não prejudiquei a ninguém. Ora a hora esclarecemos a nós próprios, tanto quanto nos lançamos no ensino aos outros. Reparando os caídos em plena viciação, inventaria as próprias fraquezas e perceberás que, provavelmente, respiras agora numa enxerga de lado, não fosse a migalha do conhecimento que te enriquece. Sim, quantas vezes observamos pessoas presas aos vícios, né, caídas pelas manhãs. Eu moro aqui no bairro Benfica e ao lado nós temos o bairro Araújo. E atravessando a linha férrea, eu sempre vou a um pequeno mercado, tem um grupo de jovens que neste momento estão lá, desde 6 da manhã, estão ali tomando aquelas bebidas alcoólicas, uma aguardente que vende em meio litro, chamando assim vulgarmente de meiota, estão ali e ficam ali até tarde da noite, embriagados. Pessoas de 20 e poucos anos, se matando, né? Quer dizer, você também aprende com o exemplo dos outros, coisas que não devem ser feitas. E o que podemos fazer? Orar por eles, porque conselhos muitas vezes não adianta. Você fala, chama a pessoa a responsabilidade, você precisa arrumar um trabalho, meu filho, sair dessa vida. Mas eles estão tão absorvidos, né, por essas ideias de espíritos obsessores, porque é lógico que tem uma legião de espíritos ali, intuindo, né, para que eles bebam, para dividir com eles o prazer fluídico do álcool. Mas é triste, é lamentável isso.
não aprendemos apenas com os nossos erros, com as nossas derrapadas, mas também com as dos nossos irmãos. À frente daqueles que se envelheceram na carruagem do outro ou na influência política, recorda quantas vezes a vaidade te procura por dia nos recessos do coração e reconhecerás que também forçarias as portas da fortuna e do poder caso não fosse o leve fio de responsabilidade que te frena os impulsos. Pois é, esse valor moral ele é grandioso, né? Porque as pessoas têm um freio, né? Aquele que teve uma formação principalmente religiosa, ele, opa, espera aí que não é por aí esse caminho, não é? E eu costumo dizer o seguinte: todos esses grandes se igualam no leito de dor no hospital, né? O soldado e o general são tratados da mesma maneira, muitas vezes por enfermeiros estranhos ali, e vão auxiliá-los nos momentos cruciais, partindo para o desenlace. E aí some todas as hierarquias, porque ali os homens se igualam, todas as classes se igualam, não é? Temos que pensar muito nisso, meus queridos irmãos. Se quer ser bem tratado, trate os outros com dignidade, com carinho, respeito, porque a vida vai te devolver tudo aquilo que você faz a ela. E se tiver que passar por uma experiência amarga como essa, vai ser suavizado pelo tratamento diferenciado, de carinho, de afeto, de amor, né? Analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos a que te arrojes e compreenderás que ainda hoje chorarias nas angústias do manicômio, não fosse a pequenina faixa de serviço no bem a que te afeiçoas. É o que Pedrosa acabou de falar. Então, nós temos que agir. Não é para ser uma troca. Não, você tem que criar em você essa condição de ser melhor. O Emmanuel chama atenção e diz que nós temos que nos tornar pessoas boas. Porque se eu for uma pessoa boa, meu pensamento, minhas palavras, minhas ações serão sempre boas. Então, nós temos que entender que realmente muitas pessoas estão sob a égide da obsessão. Aí o Pedrosa acabou de dar um exemplo. Mas então, nós que observamos isso, o que nós temos que fazer? Temos que vigiar e orar, como disse Jesus. Ele primeiro falou vigiar. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos prestar atenção de como nós agimos, como nós pensamos, né? O que fazemos na realidade. Porque tudo que a gente faz, nós vamos receber lá na frente. Se eu plantar o bem, vou receber o bem, mas se eu fizer o mal, vou receber o mal. Então, o que cabe a nós fazermos é estudar o caminho traçado por Jesus e entender como nós temos que agir. Como nós temos que agir. Então, a gente sabe da importância de combater o egoísmo, o orgulho, a nossa vaidade. Nós temos que aprender a perdoar, ter paciência, compaixão, indulgência com as pessoas, tolerância. Por quê? Porque assim, agindo, combatendo esses males que existem em nós vamos progredindo espiritualmente. E, ao mesmo tempo, nós vamos nos blindando da obsessão. Porque todos nós, como disse o Divaldo uma vez, todos nós temos inimigos espirituais. Quantas reencarnações a gente já teve, quantas coisas erradas fizemos, e quantos espíritos estão aí para nos cobrar os erros que nós fizemos. Mas, se nós tivermos essa preocupação de vigiar tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, a gente vai diminuindo a oportunidade de ser obsediado. Mas lembrando que, paralelamente a isso, nós temos que fazer a caridade. E aí, orar é importantíssimo. Por quê? Porque você está se ligando a Deus, a espiritualidade maior, que vai te intuindo, te ajudando, afastando de você o mal. Então, é importante, por exemplo, que não deixemos de fazer o culto no lar. É importantíssimo para nós, porque nós vamos adquirindo conhecimento, trazendo luz para a nossa residência e para toda uma grande área ao nosso redor.
Isso também é fazer uma blindagem, né? Então, vigiai e orai, para que a gente não caia em obsessão. Caso a gente erre, nós não vamos nos desesperar. Se pegamos um atalho, vamos voltar ao caminho. E está aí toda a doutrina espírita, que é o caminho traçado por Jesus, que vai nos dar o norte. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser o Pai será através de mim. Então, fazer o que estamos fazendo, repito sempre, é muito importante. Perante os companheiros atolados no crime, anota a agressividade que ainda trazes contigo e concluirás que talvez estivesses na penitenciária, amargando a aflitiva sentença. Não fosse o raiúnculo da oração que acendes na própria alma. E outra coisa que a gente não pode julgar as pessoas, né? Às vezes está julgando, a pessoa está errada, faz. Nós estamos nos comprometendo, não interessa a vida do outro. Se você acha que está uma coisa errada, ora pelaquela pessoa. Você está se blindando também a não pegar um gancho, né, de uma obsessão por um mau julgamento das luzes. Não, Jesus deixou bem claro, não julgueis para não ser julgados. Então, o que a gente tem que fazer é justamente estar sempre vigiando as nossas ações em oração, porque nós vamos ter a proteção, né? E as lutas que te amarcam a rota assinalam também o campo de serviço em que ainda estagias, junto aos desencarnados da nossa esfera de ação. E como disse Kardec, não existe vítima. Se você está sendo obsediado, você abriu uma porta ou você tem uma pendência de outras vidas. Então, o que é que a gente tem que fazer? Se a gente sentir, naquele momento que está sendo perturbado por um irmão desencarnado, ore por ele, peça luz, porque Jesus disse, pague o mal com o bem. Então, se você está sendo prejudicado espiritualmente, faça oração por aquele espírito. Peça perdão a ele. Meu irmão, perdoe todo o mal que eu já te fiz em outras vidas, nesta vida. Eu te perdoo também, peço luz para você. Gente, isso é primordial na nossa vida, né? Então, a gente está combatendo a possibilidade de sermos obsediados e ajudando aqueles espíritos que estão à nossa volta, né? Porque a gente sabe de histórias de espíritos que vêm milenarmente perseguindo os outros. Mas se o indivíduo que está para ser perseguido, ele cai naquela situação de vigiar e orar, vai ser difícil aquele espírito. Ele vai perder aquela oportunidade naquela reencarnação, porque ele já entendeu que está encarnado, entendeu que tem que orar, que tem que vigiar, que tem que fazer a caridade, tem que fazer a reforma íntima. Tudo isso nos blinda a possibilidade de sermos obsediados. Ninguém está livre disso, né? Situemos-nos no lugar dos que erram a nosso raciocínio e descansará no abrigo do entendimento. Então a gente sabe, repito, não julgue ninguém. Você não sabe por que aquele indivíduo está agindo assim. Se você não concorda, ora por ele. E que a gente tem que entender que nós também erramos, somos imperfeitos, ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Uma vez eu vi num caminhão dizer assim, não me aponte os meus defeitos com o seu dedo sujo. Então, é para a gente parar e pensar no que nós temos que agir. Nenhum lidador vinculado à Terra se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Ninguém. Até Jesus foi tentado. Só que é um espírito superior. E nós, Jesus disse, fareis tudo o que eu faço, ainda mais desde que tenhais coração. Então vamos seguir os ensinamentos de Jesus, tentar sermos pessoas boas, fazer o maior bem possível para nós, para os outros, que eu repito, quando você fala amar a si para amar os outros, você tem que fazer a sua reforma íntima, transformar a sua vida bem melhor, para que através desse amor que você está implantando em você, você possa fazer por outro. E fazer a caridade. No momento que você estiver amando o próximo, é o momento que você vai estar amando a Deus. Então a gente sabe da importância do amor em ação. O amor, ele vai quebrando todo o mal que possa estar querendo nos atingir. Saibamos olhar as pessoas com o olhar de Jesus e, na medida do possível, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente e moralmente, assistir as pessoas que estão à nossa volta. Lembrando mais uma vez, a caridade começa em casa, como me disse Emmanuel, né? E se a estrada para semelhante triunfo se chama caridade constante para com os outros, o primeiro passo de cada dia chama-se
compaixão. Uma lição muito grande trazida pelo Emmanuel, né? Temos que ter compaixão das pessoas, não podemos julgar. A gente não sabe por que as pessoas estão agindo daquela forma. Pode ser pela criação que ela teve, pela bagagem que ela traz. Então, cabe a nós não julgar, cabe a nós ajudar na medida do possível. É claro que tem coisas, como até o Pedrosa acabou de falar, esses meninos aí, né, já tomando bebida alcoólica de manhã cedo, eles estão obsediados. Então não vai julgar, olha só como eles estão. Faz oração. E como ele disse, não adianta muitas vezes você falar, porque ele está tão envolvido naquilo que ele não vai te escutar. Mas você pode orar por ele. Pode sua vibração de amor vai chegar até ele. Quem sabe outras tantas pessoas fazendo a mesma coisa, ele vai se libertar. Porque aqueles espíritos que estão perseguindo são infelizes. Tornam a pessoa infeliz, mas eles são infelizes. É preciso muito de amor. E a nossa oração é um amor em ação. A gente tem que entender isso, a importância de olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Essa é a nossa função, porque nós temos que entender que todos estamos numa caminhada de progresso espiritual. Mas estamos ainda no planeta de provas e expiações. Quem é melhor do que o outro? Ninguém. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos estudar o caminho traçado por Jesus, tentar nos transformar, né, em pessoas melhores, colocar o amor em ação a todo instante, porque às vezes é só uma palavra, um sorriso, um abraço, você pode tirar uma pessoa de uma depressão, até de um momento assim, pensar em um suicídio. Alguém prestou atenção nela, alguém deu atenção, desvincula daquela situação, aquela vinculação obsessiva que ela está tendo, né? Então vamos fazer a nossa parte, buscar todo momento que for possível, fazer algo de importante para nós e para os outros. E isso que Jesus espera de nós. Perfeito, Zé, que Jesus espera de todos nós, de cada um de nós, não é? Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O Carteiro de Deus. Comenta-se que quando se aproxima a hora da nossa morte, Deus nos envia alguma mensagem. Nem sempre percebemos, porque ela normalmente é sutil. E ficamos pensando, Deus tem um carteiro ou as mensagens vêm pelas redes sociais da nossa consciência, do nosso coração? O que podemos ter certeza é de que Deus tem maneiras de se comunicar com seus filhos. Podemos dizer que se trata de um carteiro se quisermos, especialmente aqueles que temos alguns anos a mais de vida e vivemos o tempo das cartas que transitavam pelos correios. Esse carteiro está personificado nas leis imutáveis e perfeitas que regulam todas as coisas e a vida existente em todos os planos. Essas leis universais podem ser resumidas na lei de justiça, amor e caridade, que testifica a soberana justiça e bondade de nosso Pai Criador. Dentre essas leis, ressalta-se a lei de causa e efeito, mencionada nas revelações trazidas pelos iluminados do Oriente. Também no Velho Testamento Bíblico, mas com certeza apresentada com a maior clareza e, em síntese fabulosa, por Jesus ao anunciar: a cada um será dado segundo as suas obras. Essa lei nos diz que recebemos de retorno exatamente aquilo que fazemos, de bom ou de ruim, e que nossa felicidade ou infelicidade decorre de nossas atitudes, jamais do acaso ou de qualquer capricho da natureza. Não é maravilhoso saber que a nossa felicidade depende somente de nós? Que podemos decidir por nos renovarmos a qualquer tempo, iniciando o processo de reforma íntima para colhermos dos seus frutos, tão breve quanto possível? Lemos no Antigo Testamento: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas que se converta do seu caminho e viva. A lei, portanto, não é de sofrimento. Trata-se somente de ferramenta temporária da lei de justiça para o ajuste de nossa conduta, e durará apenas o tempo necessário ao nosso despertamento.
Quando infringimos as leis de Deus, somos alcançados por fatores limitantes que nos chamam à responsabilidade. Somos posicionados no campo de ação onde falhamos, para o devido reajuste, que pode ser de natureza material, emocional, psicológica ou uma combinação delas. Não há castigo divino. Somente experimentamos as mesmas situações e dores que fizemos o nosso irmão sentir, num processo educativo que nos induz ao arrependimento e nos impulsiona à melhoria. Essa lei de retorno, ou lei de causa e efeito, não é boa nem má. É apenas o carteiro de Deus nos trazendo do passado a encomenda que postamos no correio da existência para nós mesmos. As boas ações praticadas nos alcançam e garantem oportunidades de progresso, sem o peso dos equívocos que nos atrasam a marcha evolutiva. Decidamo-nos dessa forma por semear o que somente nos trará bem-estar, paz de consciência, caminho florido de crescimento espiritual. Optemos pela construção do bem, a fim de que esperemos o carteiro de Deus sem sobressaltos. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, que as suas bênçãos de luz se faça presente, iluminando todos os corações sintonizados com a nossa emissora, trazendo paz, conforto, esperanças em dias melhores. Que os mensageiros do além, sob sua responsabilidade, possam assessorar-nos a vencer essa prova difícil, momentos conturbados do nosso planeta, mas que sabíamos, antes de mergulharmos na carne, que enfrentaríamos muitos problemas para o nosso crescimento espiritual. Peço-te que renova-nos a fé, essa fé viva, sólida, para que prossigamos na nossa jornada evolutiva. Muita paz a todos e que o Mestre nos abençoe. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, né? Pedindo as bênçãos de Jesus para todos nós e pedindo a Ele a paz para cada um de nós, para o Brasil, para o mundo. Então, até o próximo programa. Boa noite para você, Isa, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar.
descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar, para amar.